Faixa 11. Crítica. O crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, permanece inconsciente e imobilizado em relação à própria aprendizagem evolucional. Os dicionários definem crítica como sendo um exame detalhado que visa a salientar as qualidades ou os defeitos do objeto a ser julgado. É comum encontrarmos alguém criticando o trabalho de outro sem tê-lo vivenciado pessoalmente, isto é, desaprovando o que nem sequer tentou fazer. Tudo isso faz parte da incoerência humana. A crítica nociva é característica de indivíduos que não realizam nada de importante, não enfrentam desafios, nem se arriscam a mudanças. Ficam sentados, observando o que as pessoas dizem, fazem e pensam, para depois filosofar improdutivamente sobre as realizações alheias, usando suas elucubrações dissociadas do equilíbrio. As discordâncias são perfeitamente saudáveis e normais, desde que estejam fundamentadas em fatos concretos e não nos vapores das suposições ou das projeções de consciência. Há quem diga que a crítica é profissionalizada, por ser um meio fácil e rentável para destacar os incapazes e inabilidosos, tornando-os pessoas importantes e formidáveis. Porém, não por muito tempo. Os verdadeiros realizadores deste mundo não têm tempo para censuras e condenações, pois estão sempre muito ocupados na concretização de suas tarefas. Ajudam os fracos e inexperientes, ensinando os que não são talentosos em vez de maldizê-los. A crítica pode ser construtiva e útil. Cada um de nós pode livremente optar entre o papel de ironizar e o de realizar. A crítica pode ser empregada como forma de inocentar-nos da responsabilidade de nossa própria ineficiência e de atribuir nossas frustrações e fracassos aos que realmente são criativos e originais. Em verdade, para se viver com equilíbrio mental, emocional e social, é necessário, acima de tudo, respeitar os direitos dos outros, assim como queremos que os nossos sejam respeitados. De acordo com o pensamento da espiritualidade maior, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais. A primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Em O Vosso Mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. Nota de rodapé número 1. Leitura da nota de rodapé número 1. Questão 877. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em O Vosso Mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. As represálias evidenciadas nesta questão podem ser consideradas como as desforras ou as vinganças que comumente os indivíduos fazem através de críticas, injúrias, sátiras e depreciações. Nesse tema é oportuno ressalvar que em muitas ocasiões, em decorrência das emoções patológicas, é perfeitamente possível pessoas sentirem-se humilhadas, vendo atitudes de arrogância e insulto onde não existem. No mundo interior dos críticos implacáveis pode existir uma intimidação, originalmente adquirida na infância, em virtude da autoridade e ameaça dos pais. Vozes do passado ecoam em suas mentes, solicitando insistentemente que sejam pontuais e infalíveis,
exatos e bem informados, superresponsáveis e controlados. As exigências do pretérito criaram-lhes um padrão de comportamento mental caracterizado por constante cobrança e acusação, fazendo com que projetem tudo isso sobre os outros. O medo de cometerem erros e o fato de desconfiarem de si mesmos conferem-lhes uma existência ambivalente. Vivem, ao mesmo tempo, entre a sensação de perseguição e a de superioridade. Além do mais, quem critica imagina-se sensacional e em vantagem. Desesperadamente observam e desconfiam de si mesmos. Exteriorizam e transferem toda essa sensação de autoacusação, condenando os outros. Essa operação emocional funciona como uma válvula de escape, a fim de compensar a autoperseguição e aplacar as cobranças convulsivas do seu mundo interior. Os críticos são especialistas em detectar e resolver os problemas que não lhes dizem respeito, mas, contrariamente, possuem uma grave dificuldade em aceitar a sua própria problemática existencial. A lei divina nos dá o livre-arbítrio para escolhermos e concretizarmos nosso programa de aprendizagem, ou seja, livre opção para elegermos o caminho a ser percorrido, para expandirmos nossa consciência. O plano de instrução nos oferecerá duas possibilidades básicas, a saber, a aprendizagem consciente e a inconsciente. A aprendizagem consciente é aquela em que estamos prontos para agir e resolver as coisas, mediante uma assimilação atuante ou uma participação voluntária. A aprendizagem inconsciente é a que entrará em vigor automaticamente quando desprezamos conscientemente a resolução e compreensão do nosso roteiro de instrução. Em resumo, o sofrimento sempre entra em ação quando não aprendemos espontaneamente. O crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, permanece inconsciente e imobilizado em relação à própria aprendizagem evolucional. Portanto, sua possibilidade de integralizar novos conceitos e experiências é quase nula. Quanto mais ele projeta a culpa e a acusação ao mundo exterior, recusando cumprir sua aprendizagem conscientemente, mais sofrerá com os reflexos de suas atitudes. Jesus Cristo, conhecendo os traços de caráter da humanidade terrena em evolução, advertiu-os: Ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Nota de rodapé número 2. Leitura da nota de rodapé número 2. Marcos, capítulo 7, versículos 14 e 15. A tendência em julgar e criticar os outros com intenção maldosa recebe a denominação de malícia. Em outras palavras, o indivíduo nessas condições vê os outros com os olhos da própria maldade.